Efésios 5,14, em Efésios 5,14 está escrito: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Estas palavras foram escritas para a igreja de Éfeso, para os cristãos de Éfeso. Nos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, ele trata de doutrina, de teologia. Nos 3 capítulos seguintes, ele faz aplicação prática nas nossas vidas. E nesse texto, ele está fazendo uma aplicação prática. Ele começa o capítulo 5 assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Repito, estas palavras, e eu vou repetir o versículo 14, foram escritas para cristãos da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso surgiu como resultado do trabalho missionário de Paulo. Atos capítulo 19. E a igreja surgiu no momento de um grande avivamento espiritual em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. E o texto diz que Paulo permaneceu em Éfeso o tempo necessário e suficiente para que todos da província da Ásia Menor, tanto judeus como gregos, ouvissem a palavra de Deus. Éfeso tornou-se, portanto, um centro de radiação missionária naquela região. Já tinha passado alguns anos, e Paulo escreve uma carta aos Efésios. Muitos entendem que foi uma carta secular. Ele só faz referência à igreja que está em Éfeso, por ser Éfeso ser na época a cidade mais importante da Ásia Menor, a igreja pioneira. Muitos entendem que essa carta foi uma carta circular para todas as igrejas da Ásia Menor. Ele está, como um pastor, exortando a igreja para que permanecesse firme, fiel, dando testemunho. Desperta, tu que dorme. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essas palavras podem ser dirigidas a crentes. Desperta, tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Mais tarde, Éfeso recebeu outra carta de Jesus por intermédio de João.
E a igreja de Éfeso foi elogiada. Era uma igreja zelosa, uma igreja ortodoxa, uma igreja que tinha colocado à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. No entanto, há uma advertência na carta escrita aos Efésios, na carta enviada por Jesus por intermédio de João, vidente de Pátimo. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. E faz uma exortação: arrepende-te e volta às primeiras obras. Senão eu venho e retiro o teu candeeiro, que era o símbolo da presença do Cristo vivo na igreja. Eu tinha preparado uma mensagem diferente para hoje. Preparei slides, PowerPoint, mas resolvi transmitir uma palavra mais do coração do pastor para as ovelhas, de coração para corações. E quero recordar algumas coisas. No mês de maio de 2019, eu fui convidado pelo Conselho da Igreja, por indicação do presbítero Onésimo, para pregar num culto aqui. Culto no qual o presbítero Onésimo recebeu o título de presbítero emérito. Fui convidado também para transmitir uma palavra à liderança de células. Após a reunião com os líderes de células, fui chamado para uma reunião do conselho. Os irmãos me disseram qual era o motivo daquela reunião e da minha presença. E o presbítero Morosini, que era o vice-presidente do conselho na época, disse de uma forma muito objetiva: nós estamos desafiando o senhor a deixar a sua zona de conforto em Londrina e vir nos ajudar, assumindo o pastorado a partir do próximo ano. Aquilo foi tão inusitado para mim, que na hora eu pensei: e se de repente for uma missão? E com isso em mente, eu pedi ao conselho 30 dias para refletir e orar e discernir se era realmente uma missão. Porque pensei, nessa altura da minha vida não há mais espaço para aventura. Agora, se for uma missão, só há uma resposta possível: submissão. Bem, não vou contar detalhes do que aconteceu nesses 30 dias. Os sinais que pedi, as experiências, não vêm ao caso. Vou simplesmente dizer que depois da reunião eu pensei: preciso de falar com 4 pessoas para me ajudar a discernir. E a primeira pessoa, claro, foi a minha esposa, a Eloá. Eu já previ o que ela ia me dizer. A segunda pessoa seria o pastor Rodolfo, que me sucedeu como pastor titular da primeira igreja de Londrina. E eu estava servindo como um pastor auxiliar, um pastor assistente. A terceira pessoa seria o reverendo Messias, amigos desde a nossa adolescência e companheiro de trabalho ao longo dos anos. A última pessoa, o presbítero Zé Torresim, o apelido dele é Bubi. Trabalhamos 22 anos lado a lado, ombro a ombro, um servo de Deus aprovado, vice-presidente do conselho. Antes de falar com os 3, eu falei com a Eloá, é claro. E foi o teste mais difícil. Eu pensei que se falasse com o reverendo Rodolfo Messias, com Zé, ia acontecer o que tinha acontecido há algum tempo atrás. Eu recebi um desafio semelhante. E conversando com o pastor Rodolfo, cheguei à conclusão que não era missão. Eu achei que ia ser a mesma coisa. E eu tive uma surpresa. Eu tenho detalhes de tudo isso, mas eu não vou entrar agora aqui. Ele entendeu, estava entendendo o que era a missão. Conversar com o reverendo Messias, eu nem terminei de falar. Com aquele jeito característico do reverendo Messias, ele olhou para mim e falou: Matias, é muito difícil não ser uma missão.
Aí o presbítero Osiel me ligou, falou, eu preciso de ir conversar com o senhor, posso ir na sua casa? Ele foi, conversou o que ele queria, relacionado com a igreja, vice-presidente do conselho. Aí falou, agora eu que vou conversar com você. Contei a história, ele olhou para mim, olhou, pelo seu perfil, é muito difícil que não seja missão. Eu fiquei meio desolado. O que é que eu vou falar para Eloá? Oração. Deus nos abençoou muito em Londrina, em todos os sentidos. Mas Deus nos deu uma casa. E quando fui jubilado aos 70 anos de idade, mudamos para casa nova. Eloá dizia com toda razão, é um presente carinhoso do Pai Celestial para a nossa velhice. E ficou claro que não haveria mais mudanças. E agora? Não era uma mansão. É uma casa de pouco mais de 200 metros quadrados. Num condomínio muito bom, condomínio de classe média. Um condomínio que tem 2 fases. A nossa casa é na primeira fase. Entre a primeira e a segunda fase, uma floresta. Mais ou menos 5 alqueires de mata. No meio da mata, trilhas. Amo andar em trilhas no meio de floresta. Na mesma floresta, 6 gourmets, com a capacidade de abrigar 60 pessoas para uma festa, com toda a infraestrutura para isso. A uma quadra da nossa casa, um centro de esportes. Piscina coberta, aquecida, professor disponível para hidroginástica. Uma academia com esteira para a gente caminhar e todos os instrumentos para fazer musculação e professores à disposição para orientar. Pilates, exercício de musculação e tantas outras formas, tudo incluído na taxa de condomínio, que, para terem uma ideia, é menor do que a taxa do nosso condomínio do centro cívico. Uma bênção. A tendência era acomodar. E esse é o perigo de todos nós, nos acomodarmos. O tempo vai passando, Deus vai abençoando a gente, a nossa vida vai se estabilizando. Moisés previu isso quando, antes de entrar na terra prometida, ele estava às margens do Jordão e fez aquele discurso registrado no livro de Deuteronômio. Deus, por intermédio de Moisés, advertiu o povo: pode acontecer que vocês atravessem o Jordão, conquistem a terra, Deus abençoe vocês, adquirem propriedades, e aí vocês se esquecem de mim, se esquecem de Deus. Vão se acomodando. Moisés era um profeta. Isso aconteceu. Então, quando o texto diz, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará, é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. Nós temos um hino que eu cresci cantando este hino. E é um verso que diz assim, uma estrofe: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros servem, que também sem amor e frios estão. É uma constatação. Desperta, tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sai da tua zona de conforto e vem participar com a gente. Vocês não vieram aqui hoje para ouvir a experiência de um pastor, uma história de pastor. Vocês vieram para ouvir a palavra. Então todos nós vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Jesus não morava num condomínio de classe média. Nós entramos para casa sem um tostão de dívida, todos os móveis planejados. A nossa suíte tinha 2 banheiros, um para cada um, e os 2 saíam numa banheira com hidromassagem. Mas Jesus não morava assim. Jesus morava com o Pai. Ele participava da glória celestial, adorado pelos querubins e serafins. Mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a natureza humana. E reconhecido em figura humana, ele tornou-se um servo, e a palavra em Filipenses 2 é forte, é doulos, é escravo, escravidão voluntária. E como escravo, não tinha causa, era a causa do Pai. Como escravo, ele não tinha projeto, era o projeto do Pai. Como escravo, ele não tinha reino, era o reino do Pai. Como escravo, ele não tinha glória, era a glória do Pai. E Paulo diz: tem entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando assumimos essa escravidão voluntária, não tendo glória, a glória de Deus, não tendo causa, a causa de Deus, não tendo projetos, o projeto de Deus, não tendo reino, o reino é de Deus, nós nos libertamos. É a verdadeira libertação para servir ao Senhor. Mas há o perigo de nós entrarmos no curso deste mundo, a expressão que Paulo usa. Por isso Paulo exorta em outra passagem da Bíblia, Romanos 12. Não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. O perigo de uma igreja centenária é ir se acomodando, esfriando. Às vezes não fica nem quente nem fria, fica morna, tépida. E aí a igreja precisa de ouvir esta mensagem da palavra. Cada um precisa de ouvir, e todos nós. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olhando para Jesus. Efésios 5, a partir do versículo 22, Paulo fala da relação entre esposo e esposa. Ele diz que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, se sacrificou por ela, para purificá-la pela lavagem da palavra, a fim de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Vamos olhar para Jesus, sacrifica pela igreja, para que nós sejamos lavados pela palavra, sejamos igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e sem defeito. E prosseguindo nesse texto, ele cita uma passagem de Gênesis, que foi citada por Jesus 2 vezes no Evangelho de Marcos e de Lucas. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. E Paulo acrescenta: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo então deixa a glória, o trono celestial ao lado do Pai, e vem, assuma a nossa natureza. As vestes celestiais brilhantes, ele as deixa e assume os nossos andrajos, e nos amou tanto, que se identificou conosco,
E diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho autoridade para dar a vida e para retomar. Recebi este mandato de meu Pai. Esta obra de Cristo é tão forte que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, ele diz: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diante do que Jesus fez, do sacrifício dele por nós, não há nada que a gente faça que seja sacrifício. Porque Jesus, pelo sacrifício, ele nos comprou. Ele conversava com os discípulos, fazendo uma caminhada. E ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Disseram: uns dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas que ressuscitou. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: você é feliz, Pedro, porque não foi o ser humano quem te revelou, mas o meu Pai. E você é Pedro, e sobre esta pedra, o Cristo vivo, a tua confissão, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja? Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja? Jesus. De quem é a igreja? A igreja não é minha, não é da pastora Priscila, não é do pastor Caro, pastor emérito da igreja, não é do pastor Cléber, não é de nenhum presbítero, a igreja é de Jesus. E ele se deu por nós, se fez pecado por nós, sofreu por nós. É assim que ele nos conquista, é assim que ele nos ganha. E Paulo diz: tem o mesmo sentimento que ele teve. Somos discípulos, temos a mesma atitude do nosso Senhor e Mestre. Mas conversando com os presbíteros de Éfeso, Atos capítulo 20, no versículo 28, Paulo diz para os presbíteros da igreja: tenham cuidado de vocês mesmos. E tenham cuidado do rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos, supervisores, para que vocês pastoreiem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu sangue. De quem é a igreja? É de Deus. Qual foi o preço pago? O sangue. Não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradição herdaste vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas não podemos baratear a graça. A graça é preciosa, custou o sangue de Jesus. Com as nossas atitudes, nossos gestos, não podemos baratear a graça. Daí a demanda do discipulado. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas reflexões, quando olhamos não apenas para um pastor, para o seu testemunho, mas olhamos para Jesus. Diante do que Ele fez por nós, como estamos? Vivos? Com o coração cheio de amor? Ardendo em fé? Ou estamos frios, mornos, tépidos, indiferentes? Então, a palavra de Deus é para nós. Desperta, e é para mim. Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Essa palavra é para todos. Não discrimina ninguém. É para as crianças. Ana ouviu do seu jeito essa palavra e gerou um filho que entregou ao Senhor. E Deus falou com a autoridade máxima de Israel na época, o sumo sacerdote Eli, através de uma criança. As crianças podem ser arautos de Deus. Como está a nossa vida diante dos nossos filhos, diante das nossas crianças? Que mensagem nós passamos? De frieza? De indiferença? De acomodação? Deus falou 3 vezes com Samuel, que ainda era uma criança, talvez um adolescente. Ele pensava que era o sumo sacerdote, até que na segunda vez Eli entendeu o que estava acontecendo. Se te chamar a terceira vez pelo nome, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a mensagem do menino Samuel para o sumo sacerdote de Israel era uma mensagem dura. Anunciava o juízo de Deus sobre o sumo sacerdote. E ele ficou com medo de entregar a mensagem. E Elias percebeu e disse: fala, filho. E ele falou. Ele não foi despedido, não foi mandado embora. Elias diz: é o Senhor que falou. Seja feito como ele disse, porque ele é justo. E por causa da infidelidade de um sumo sacerdote, a autoridade máxima em Israel, dos seus filhos que eram sacerdotes, os filisteus venceram os israelitas, a arca de Deus foi tomada. Quando o sumo sacerdote recebe a notícia, ele era idoso, um tanto quanto avantajado no seu corpo, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Uma de suas noras, os seus 2 filhos morreram na batalha. Uma de suas noras, grávida, teve força ainda para dar à luz. Mas o nome da criança que nasceu, Eicabode, foi-se a glória de Israel. Não podemos deixar chegar a esse ponto. Ficou um remanescente fiel. Uma pessoa simples chamada Ana. Um filho que Deus lhe deu, que ela moldou. Que exerceu funções de profeta, de sacerdote e rei nos seus dias. E Deus levanta o remanescente de Israel. Que Deus nos ajude. Desperta, tu que dormes. Levanta de entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Não há bênção maior do que servir a Deus. Produzir frutos no seu reino, vimos domingo passado. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e o fruto permaneça. Eu disse isso, afirmou Jesus no texto da nossa mensagem domingo passado, para que vocês se alegrem e para que a alegria de vocês seja completa. Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá para uma vida frutífera. Permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês. Como o ramo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira, vocês também não podem se não estiver ligado em mim. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês.
Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes e será feito. Que possibilidades! Que horizonte se abre diante de nós! E essas coisas vos disse, para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu disse no começo, não seria eu que iria pregar hoje. A pastora Priscila teve um motivo razoável e fizemos uma troca. Depois convidei o pastor Carlos. Eu preparei a mensagem, escrevi, preparei PowerPoint, recurso visual, mas orando hoje de manhã, deixei isso de lado, o script, os recursos visuais, para falar do coração do pastor, para os corações das ovelhas. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não tem desculpa para as crianças, citei Daniel. Não tem desculpa para os adolescentes. Segundo Reis 5, Naamã, o rei da Síria, foi curado da lepra e se converteu pelo testemunho de uma jovem, talvez adolescente, escrava, que estava a serviço da sua senhora. Não há desculpa para os jovens. Timóteo era um jovem, que Paulo deixou em Éfeso para botar em ordem as coisas restantes. Timóteo era um jovem tímido. E Paulo diz, não sejas negligente com o dom que há em você, que você recebeu mediante profecia com a imposição das minhas mãos. Ninguém despreze a tua mocidade. Se o jovem se desperta do sono, levanta dentre os mortos, é iluminado por Cristo, ninguém vai desprezá-lo por ser jovem. Ninguém te despreze, a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, no procedimento. Os adultos não ficam fora. Eu creio que Estevão, na força da sua vida adulta, ele deu um testemunho tão vigoroso. Claro, ele foi apedrejado, mas antes de morrer ele viu o céu aberto. E o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E orou para que Deus perdoasse os seus algozes, dentre eles Saulo, que se converteu. E hoje o mundo inteiro conhece, sabe quem foi Paulo? Sabe quem foi Ananias? Que discipulou Saulo. Otmani disse que Saulo não seria ninguém sem Ananias. E quem era Ananias? Simples discípulo do Senhor. Ninguém fica de fora. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Mas não ficam os adultos de fora. Moisés foi treinado 40 anos no palácio egípcio em toda a ciência dos egípcios, que era muito evoluída para a época. Ele agiu com destempero, depois teve que fugir para o deserto, mais 40 anos no deserto. 40 mais 40, quantos anos? E foi aí que Deus chama. E através dele, Deus liberta Israel do cativeiro egípcio. E se lermos com atenção os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos perceber que a vida de Moisés não foi fácil. No entanto, ele morreu com 120 anos, ouvindo bem, falando bem, lúcido. É isso. Moisés estava muito bem lá, apacentando as ovelhas do seu sogro, acomodado, tinha resolvido os problemas, esqueceu do Egito, das glórias do palácio. Amigo de Jetro, sacerdote de Midian.
Mas quando ouviu o chamado, ele foi despertado, levantou-se e tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Caleb, 40 anos foi espiar a terra, e dos 12 espias, só ele e Josué ficaram firmes. Não vamos, que Deus vai dar vitória. E os 10 influenciaram de tal maneira toda a multidão que falava até em apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Ele permaneceu firme. Por isso só ele e Moisés, de todos que saíram do Egito, entraram em Canaã. 40 anos de idade quando foi enviado espia, mais 40 anos de peregrinação no deserto. Leia o livro de Números, foi fácil para Caleb. Mais 5 anos de batalha, ele era um guerreiro. Ele chega para Josué e diz: quando fomos espiar aquela terra, 10 espias desencorajaram o povo, influenciaram o povo. Nós ficamos firmes em servir o Senhor. Ele diz: a terra que você viu vai ser sua. Ele disse para Josué: eu tinha 40 anos. 40 anos de peregrinação no deserto, 5 anos de batalha, tenho agora 85 anos. Mas eu me sinto tão forte como naquela vez que nós fomos. Para entrar, para sair, para guerrear. Então, aquilo que foi prometido agora, eu peço. Essas montanhas. Os gigantes ainda estavam lá. Mas Deus vai me conceder a graça e vamos tirar os gigantes da montanha. Quem pode desculpar? Os presbíteros em disponibilidade da igreja? Claro, nós temos um amado irmão presbítero em disponibilidade que ele gostaria muito de estar aqui e não pode. E os que podem? Eu já fiz tudo o que devia fazer. Tenho uma folha de serviço prestada à igreja. Eu tenho o direito de assistir o culto online de pijama na minha casa. Claro que tem. Desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós vamos fazer agora uma oração. Essa palavra é para mim. Eu tenho uma tendência muito grande à acomodação. Se não fosse a graça de Deus, é uma tendência. Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar para que Deus nos ilumine, para que Ele nos desperte. O tema da mensagem hoje é despertamento espiritual. A primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba precisa, com urgência, de um despertamento espiritual. E para isso todos nós devemos nos envolver. Todos nós. Não há desculpa para ninguém. A bênção é muito grande. O horizonte que se descortina é extraordinário. Quando a gente vai dirigir, quando eu vou daqui para Londrina de carro, no meu carro eu tenho um para-brisa. Ele é grande. Eu vejo para frente. A minha frente descortina o horizonte. Mas eu tenho também retrovisores. Um na frente, 2 de lado, pequenininhos, necessários. Se eu sou um motorista consciente, eu olho para o retrovisor o necessário. Porque o desafio é olhar para o para-brisa, para a estrada, para o horizonte que está na frente. Como igreja, não podemos viver das glórias do passado. Não podemos olhar mais no retrovisor do que no para-brisa. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos orar?
Pai Santo e bom, nós te louvamos porque Tu és bom, Tu és paciente, Tu és cheio de misericórdia. A igreja de Éfeso, que nasceu num ambiente de avivamento espiritual, com o tempo tinha esquecido o primeiro amor. Mas Jesus deu ainda uma oportunidade. Arrepende-te, lembra-te das primeiras obras, porque senão eu virei e tirarei o seu candeeiro. Pai, Tu nos tens abençoado. Nós temos fatos extraordinários na história desta igreja. Nós temos que dar graças pela história e pelo passado. Mas somos como motoristas agora, diante de nós está o para-brisa, amplo. Ajuda-nos a olhar para frente, olhar para o retrovisor, o estritamente necessário. É necessário. Concede-nos a graça de avançar. Está escrito na carta aos Hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas naqueles que avançam para a conservação da alma e dos valores imperecíveis do Evangelho. Envolve-nos, ó Pai, com a Tua graça. Que todos nós possamos ouvir esta palavra. Desperta, ó Tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que iluminados por Jesus, com os corações cheios do Espírito Santo, com os corações cheios de amor, possamos entender a missão que tens para nós, e que o significado e o sentido de continuarmos neste mundo perverso e mau é a missão que Tu nos dás. Concede-nos a graça da alegria dos frutos produzidos. Nisso é glorificado, meu Pai, que deis muitos frutos. Permaneça em mim e eu em vocês. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será feito. Eu disse isso para que a alegria de vocês seja completa. Pai, ajuda-nos para que a alegria que tens para nós seja completa. Para isso, Pai, se for necessário um terremoto, que aconteça, para que haja um despertamento do sono. O sono é muito bom, mas Jesus mostra que a vigilância é necessária. Desperta-nos do sono. Faz-nos vigilantes, atentos, para que o Evangelho seja pregado por nosso intermédio. Vidas sejam ganhas. E o nome de Jesus, o Teu Filho, seja glorificado. Em nome dEle é que oramos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.